Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mais da metade dos alunos brasileiros apresentou um baixo nível de criatividade ao tentar resolver problemas sociais. Ai, ai. Faz o T de TikTok. Vamos chamar ao vivo Patriota Júnior. Ao vivo. Então, Patriota, tem explicação para isso? Cadê a criatividade desse povo? Bom dia. É a pergunta que fica, né, Renata? Bom dia para você, muito bom dia para quem está acompanhando o Manhã Cidade. Cadê a criatividade desse povo? 54,3%, né, mais da metade dos estudantes, como você colocou. O Brasil ficou na 44ª posição de uma lista com 56 países. Para você ter uma ideia, o Brasil nunca ultrapassou a posição de número 40, né? E são dados que preocupam, né, referentes aí à educação. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com João Antônio, professor. Bom dia, professor. Bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. O que é que esse exame, o PISA, leva em consideração? Leva em consideração, eram 3 áreas e agora incluíram criatividade. Bom dia, Mário. Bom dia, Renato. Bom dia aos ouvintes da cidade. Bom dia, Patriota. A gente faz prova de língua-mãe, no caso português, faz prova de ciências, conhecimento em ciências no PISA, faz prova de matemática, e aí o Brasil leva uma PISA maior ainda, né, que não chegou a passar do número 50. A gente nunca passou do 50º no mundo todo. E agora em criatividade, certo? A criatividade foi testada em alguns países apenas, né? O Brasil, na verdade, o teste é feito em 150 países, 160 países, e o Brasil nunca passou da posição 140 em matemática, certo? Então, assim, a gente está numa situação difícil. E em criatividade foi chocante, mas era esperado para mim e para alguns professores, porque as perguntas são extremamente diferentes e exigem que você saia daquele trivial de vestibular, ter uma resposta certa. Uma das perguntas, por exemplo, era mostrar uma foto criada por inteligência artificial, um livro grande num jardim, e perguntar: crie 3 títulos para essa imagem, crie 3 legendas para essa imagem, e que esses títulos sejam o mais diferentes possível uns dos outros. Então você tem que criar o nome do livro, sei lá, o nome da imagem, explicar o que está acontecendo, e as pessoas, os jovens, né, de 15 anos não sabiam colocar isso em palavras. É chocante, né? Na sua língua materna, não precisa saber inglês ou nada, era na sua língua materna. Pega essa imagem aqui e coloca 3 títulos para essa imagem, e que os títulos sejam totalmente diferentes uns dos outros. E a gente falhou nisso. Professor, tem como explicar esse baixo desempenho dos nossos estudantes ano a ano? Tem, com certeza, né? Assim, dói dizer que a culpa, no geral, é do nosso sistema educacional, infelizmente. Eu não vejo num futuro próximo uma melhoria que possa fazer a gente sair de onde a gente está para atingir Singapura, Finlândia, para atingir Suécia, né? Infelizmente. Mas o nosso sistema educacional contribui para isso. A falta de criatividade também é culpa do nosso sistema educacional. Eu já conversei várias vezes com o Mário Flávio aí. Mário lembra? Mário é um dos grandes críticos ao sistema de prova que a gente tem. E eu também sou crítico do sistema de prova que a gente tem. Acaba com a criatividade da criança, ela tem que fazer de um jeito específico, né? Tem que fazer de um jeito certinho, que o professor diga só aceito daquele jeito. Mas outra coisa que é chocante e que vocês, pais que estão nos ouvindo agora, têm que tomar cuidado: sem criatividade para escrever um título de uma imagem é resultado de não ler. As crianças não estão lendo, certo? Então, assim, a falta de leitura, o excesso de imagem vinda do celular, vinda da televisão, vinda do videogame, sem a capacidade de fazer a sua imaginação aflorar, né? Lendo sem imagem, pegando o livro de história e lendo, imaginando essas cenas, isso está prejudicando também a nossa criatividade. Então eu tenho certeza absoluta que o nosso resultado pífio nesse teste é causado pela simples falta de leitura das nossas crianças. Esses baixos índices não são de hoje, né? São de muito tempo, mas a gente teve aí há pouco tempo uma pandemia, né? Que abalou e muito o sistema educacional. Esses reflexos, a tendência é que nós observemos eles ainda por muito mais tempo? Sem dúvida. Hoje a gente está vendo jovens no primeiro ano do ensino médio, no 9º ano, com o resultado do que a pandemia causou neles quando eles estavam no 5º, no 4º ano. Então, assim,
na sedimentação da alfabetização, no momento em que eles têm que cruzar uma barreira daquelas provinhas bestas que se tinha no segundo ano para o terceiro, para ir para mais matérias. Então, assim, a gente vê hoje que a pandemia causou problemas e ainda está causando problemas a jovens que estão entrando agora no ensino médio, mas os resultados do PISA, Patriota, são anteriores à pandemia. A gente já era ruim antes. A pandemia, sei lá, a gente saiu de 152 para 156 com a pandemia, mas a pandemia baixou todo mundo também, né? Baixou o mundo todo, mas outros sistemas educacionais aqui na América Latina, quando se me perguntou em off antes da entrevista, o Chile é um exemplo a ser seguido, mas aqui no nosso Brasil, nem sindicatos, nem governos querem seguir o que o Chile faz. Ali no topo do ranking, a gente vê os países asiáticos, né, europeus. O que é que eles têm que a gente não tem? Qual o segredo, professor? Eles não têm a escola pública tão sindicalizada quanto a gente tem, sinceramente. Assim, o segredo é professores ruins são demitidos da sala de aula. Professores que não dão resultado são demitidos da sala de aula. Todos os países que estão no topo da lista, apesar de se dizer, não, porque Finlândia, porque Singapura tem escola pública, a escola é financiada pelo governo. Sim, a escola é financiada pelo governo, mas os professores, eles são funcionários das cooperativas e das empresas que geram as escolas, que fazem a escola funcionar. E se eles não derem resultado, eles serão demitidos. Então, falta incentivo para os nossos professores, incentivo que os professores, por meio dos sindicatos, dizem que tem que ser aumento de salário. Mas sem resultado na escola, eu acredito que o professor deve ganhar bem, professor bom deve ganhar bem. E aqui, o que acontece lá é simples. Os resultados das turmas fazem com que os professores ganhem aumento de salário. Lá é resultado. Em Singapura, na Finlândia, na Suécia, aqui no Chile, é resultado. E professor, sim, ruim, aquele professor que não dá resultado, que a sua turma não progride, ele sai da sala de aula, porque não tem vocação para isso. Muito bem. Obrigado pelas informações. Professor João Antônio conversando aqui com a gente, com educação de má qualidade, né, Renata? Nós teremos gerações futuramente cada vez mais limitadas, infelizmente, né? Se esse cenário não mudar. Eu volto com você. Obrigada, Patriota. Um abraço, professor João Antônio também. E leitura, né? Leitura para estimular a imaginação, né? O pensamento, ter acesso, né, a outras realidades. O celular, em relação a isso aí, acabou com tudo. O menino não tem paciência de ficar 5, 10 minutos concentrado numa coisa. É tudo 30 segundos, 1 minuto. E depois disso ele não consegue mais se concentrar em nada. Assistir um filme de 1 hora, 1 hora e meia, é a maior dificuldade do mundo. Complicado. 8 horas e 28 minutos. Vamos reforçar o WhatsApp Cidade.